Boa tarde a todos. Hoje, dia 23 de dezembro de 2021, nós vamos apresentar a nossa reunião semanal sobre programação da operação. Meu nome é Thiago, vocês já me conhecem, da gerência de programação mensal. Eu vou conduzi-los ao longo da tarde de hoje, no nosso horário previsto de 3 até as 5 horas, ao longo dessas apresentações. Lembrando que nossa apresentação de hoje é, ela contém 3 blocos, cada bloco com um certo conjunto de apresentações. O nosso primeiro bloco será sobre a previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. É, Como a maioria de vocês já conhece a nossa dinâmica, no intervalo de cada bloco, a gente responde as perguntas que estiverem disponíveis lá no nosso chat. Vocês podem enviar perguntas à vontade, a gente vai se reunir, fazer um intervalo de 5 minutos. Nesse intervalo, a gente reúne a nossa equipe para encontrar a melhor forma de responder todas as questões. E no início do bloco seguinte, a gente retoma com as respostas dessas questões. Agradeço a oportunidade de apresentar isso para vocês, agradeço a presença de todos que estão nos assistindo no dia de hoje e gostaria de começar a nossa primeira apresentação dessa nossa reunião semanal de programação natalina. Estamos aqui na antevéspera de Natal, amanhã 24 de dezembro, e a primeira pessoa a apresentar vai ser o nosso colega Daniel, da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Ele vai apresentar para nós a previsão meteorológica. Por favor, Daniel, boa tarde. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação. Todo mundo conseguindo ver aí? Perfeito, Daniel. Pode seguir. Boa tarde a todos. Como o Thiago me disse, me chamo Daniel e eu vou apresentar aqui o diagnóstico de meteorologia, né? Ou seja, o que aconteceu na última semana operativa e o que a gente tem de previsão para a próxima semana operativa, tá? No caso, previsão meteorológica. Na semana operativa, a gente não teve muita diferença em relação à semana operativa anterior, né? Manteve-se o padrão, ou seja, houve a formação de um corredor de umidade que causou precipitação, principalmente nas bacias mais ao norte, né? Ou seja, São Francisco, Grande, Tocantins, Rio Madeira, tá? Então, basicamente, foi isso que a gente teve para essa semana operativa. No que tange também a geração eólica, também manteve o padrão das últimas semanas, né? Mantendo-se praticamente constante durante essa semana operativa em relação à semana operativa anterior. Para a próxima semana operativa, o padrão ainda se mantém, né? Ou seja, nós teremos a formação de um sistema de baixa pressão no início da semana operativa, entre sábado e domingo, ali ao largo do Rio Grande do Sul, né, da costa do Rio Grande do Sul, que ele vai se deslocar lentamente, e com esse deslocamento ele acaba reorganizando, né, o corredor de umidade, que causa precipitação nas mesmas bacias. A diferença da próxima semana operativa para essa semana, é que esse corredor tende a ficar mais ao norte, causando chuva ali, principalmente no Alto e no Médio São Francisco. Tá bom? Em relação a temperaturas para a próxima semana operativa, como essa precipitação fica localizada mais para cima, ou seja, mais ao norte, então nós temos uma subida de temperatura principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, que pode ter um impacto na carga. Em relação à geração eólica e solar, né, primeiro a geração eólica, ela se mantém constante, tá bom? Em relação à geração solar, nós temos um aumento em relação a essa semana, para a próxima semana operativa. Eu finalizo aqui a minha apresentação e passo a palavra para o meu colega da hidrologia. Pessoal, boa tarde. Vou dar prosseguimento, então, apresentando agora a previsão hidrológica para as próximas semanas operativas. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, os resultados da nossa previsão, né, da nossa revisão da nossa quarta revisão de dezembro. Aqui, então, nesse slide, nós conseguimos ver o resumo, né, das precipitações previstas para o horizonte operativo, né, para as próximas 2 semanas, para as principais bacias aí do Sudeste. As precipitações previstas, então, pouco significativas, de forma que o comportamento esperado das vazões, né,
irá se comportar aí no horizonte apresentando recessão. Já tivemos para o subsistema sudeste algumas precipitações observadas nas últimas semanas, que ocasionaram uma elevação das vazões que vêm sendo observadas, e para as próximas 2 semanas do horizonte, então, em todas as bacias, a expectativa é que comece a se observar uma recessão. Então, aqui, no geral, né, para o Sudeste, a nossa previsão de fechamento aí de dezembro fica em 83% da MLT, o 22º menor, né, segundo cenário de vazões para o Sudeste no nosso histórico. Então, aqui, dando um zoom, né, na bacia do Rio Grande, aí no Sudeste, esse comportamento de elevação das vazões, né, foi observado aí nas últimas semanas. Para as próximas 2, então, a expectativa de recessão. Até o momento, tivemos um fechamento aí de 118% da MLT até o dia 22, e a expectativa de fechamento de dezembro é de 70% da MLT, representando o 22º menor do histórico. Para a bacia do Paranaíba, né, um comportamento bem semelhante, uma elevação das vazões nas últimas semanas, e para as próximas semanas do horizonte operativo, a expectativa de recessão. O fechamento mensal de dezembro, né, fica previsto aí em 75% da MLT, o 25º menor do histórico. Para a bacia do Paranapanema, também esse comportamento de recessão esperado, né, sem um comportamento um pouco diferente, né, a bacia está numa situação hidrológica aí mais desfavorável com relação às demais bacias do subsistema, e a expectativa de fechamento para dezembro fica em 35% da MLT, o 4º menor do histórico, né, de 91 anos. Para a bacia do Rio Paraná, ao longo dessa primeira semana, a expectativa ainda é que seja verificada uma elevação das vazões em decorrência de algumas precipitações previstas e seguido de um comportamento de recessão, com um fechamento mensal, então, de dezembro em 68% da MLT, o 11º menor do histórico. Passando agora para as bacias do sul, né, pouquíssimas precipitações previstas, uma permanência, né, das vazões. As vazões estão bem desfavoráveis e a expectativa é que a recessão se mantenha para o horizonte operativo. Então, aqui visualizando, né, as zenas do sul observadas, vem num comportamento de recessão, e para as próximas semanas, né, para o fechamento aí de dezembro, esse comportamento de recessão se mantém, a expectativa de fechamento em 30% da MLT, o 4º menor do histórico. Para a bacia do Iguaçu, né, para a subbacia do Iguaçu, comportamento bem semelhante aí ao sul, a previsão de fechamento mensal em 26% da MLT, o 3º menor do histórico. Para o Uruguai, também esse comportamento de recessão esperado aí para o horizonte operativo, previsão de fechamento mensal em 34% da MLT, o 12º menor do histórico. Agora, passando para as bacias do Nordeste e do Norte, né, precipitações previstas significativas, tanto nas bacias do São Francisco quanto do Tocantins, e assim esperado um comportamento de elevação das vazões, né. Para o subsistema Nordeste, então, essa elevação das vazões no horizonte operativo nos leva a um fechamento, né, de dezembro em 93% da MLT, o que representa o 41º menor do histórico. Nesse gráfico, né, nós podemos ter aqui um acompanhamento dos postos que estão na incremental de Sobradinho, assim como o acompanhamento das afluências que vêm sendo observadas, né, e consolidadas para Sobradinho, então. Então, as afluências vêm sendo observadas num comportamento de elevação gradual, e a expectativa aí pelo comportamento dos postos, né, que estão na incremental, São Romão principalmente, e São Francisco, bem observando uma elevação bem grande, gradual nos últimos dias. Então, a expectativa, da mesma forma, é que a nossa afluência verificada para Sobradinho continue em ascensão. Então, aqui, nesse gráfico, nós vemos, então, as zenas, né, observadas e previstas para o Nordeste. Então, viemos observando nas últimas semanas um comportamento de elevação das vazões, e é esperado que esse comportamento se mantenha aí dentro do horizonte
operativo, com previsão de fechamento de dezembro em 88% da MLT, o que representa nosso 42º menor do histórico. Para as bacias do norte, né, o comportamento bem semelhante, uma elevação vem sendo observada e a expectativa do horizonte operativo é que se mantenha essa elevação. Temos um observado, né, até o dia 22 de dezembro de 198% da MLT. A expectativa é de um fechamento, então, de dezembro em 185% da MLT, o segundo maior do histórico. Dando um zoom, né, na bacia do Rio Tocantins, esse comportamento de elevação das vazões também bem semelhante, a previsão de fechamento mensal em 145% da MLT, também o 12º maior do histórico. Nesse mapa, né, nós conseguimos ter uma visão aí mais espacial das previsões nas nossas bacias aí distribuídas pelo SIM, e o que se observa de forma geral, né, são previsões de afluências acima de 120% da MLT, concentradas principalmente na região norte. A região nordeste, né, já fica com previsões ali em torno de entre 80 e 120, e o destaque negativo aí, né, para o sul em vazões bem críticas, né, abaixo de 80% da MLT. Como destaque, né, nas bacias do norte, aí, temos valores bem superiores. A bacia de Balbina fechou com 400% da MLT, o Xingu 356%, a expectativa para a próxima semana operativa, tá? Essas são as nossas previsões para a próxima semana. Apenas uma semana. Santo Antônio do Jari também com 293% da MLT e o Mucuri com 285%. E já olhando aqui para as bacias que estão em situação mais crítica, né, temos as bacias do sul, então principalmente o Uruguai, o Jacuí e o Iguaçu, com previsões aí abaixo de 20% da MLT para a próxima semana. Aqui nesses gráficos, então, nós já temos o objetivo aqui de acompanhar a variação, né, das nossas previsões ao longo das revisões que foram realizadas durante o mês de dezembro. Então, para o Sudeste, nós começamos lá no PMO com uma previsão de dezembro com 99% da MLT, foi reduzindo gradativamente, agora na revisão 4 chegamos então a 83% da MLT. Para o Nordeste, começamos no PMO, né, com nossa revisão inicial em 86% da MLT para dezembro e fechamos agora em 93%, um pouco superior, né, à nossa previsão inicial. Para o Sul, nossas previsões foram reduzindo gradativamente, começamos lá na revisão inicial com 55% da MLT e agora fechamos uma expectativa de dezembro com 30% da MLT. E para o Norte, apesar de os valores ainda estarem bem altos, né, na nossa revisão inicial, nós tivemos uma expectativa de dezembro aí em 215% da MLT, e agora na revisão 4 a expectativa reduziu, né, foi ajustada para 185%, o segundo maior do histórico. Nesses gráficos, nós temos uma visão da dispersão das previsões semanais realizadas para cada subsistema. E então, para o subsistema Sudeste, né, para a próxima semana, que fecha o mês de dezembro, a expectativa, né, o valor esperado em 87% da MLT, com limite inferior em 43% e superior em 195%. Para o Sul, o nosso limite inferior para a próxima semana fica em 17% e superior em 381%, sempre o valor esperado fica em 72% da MLT. Para o Nordeste, uma dispersão entre 48% da MLT e 194%, com o valor esperado de 86% da MLT. E para o Norte, a dispersão fica entre 87% e 235% da MLT para a próxima semana, sendo que o valor esperado é 144%. Já nesse gráfico aqui, nós conseguimos, então, ter uma visualização da evolução dos armazenamentos, né, dos nossos subsistemas. Um destaque aí com exceção do Sul, né, somente o Sul vem apresentando nos últimos dias, né, nas últimas semanas, uma redução, né, dos volumes armazenados. Os demais subsistemas vêm apresentando aí uma melhoria dos nossos níveis de armazenamento, gradativamente, né, de forma suave.
E nesse outro gráfico, temos uma visualização aqui do armazenamento dos nossos principais reservatórios, né? Todos mostrando aí uma recuperação nas últimas semanas, com destaque aí para Três Marias, que mostra uma recuperação mais acelerada. Agradeço, passo agora a apresentação para tratarmos sobre operação hidráulica. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Camila. Agora, na sequência, a gente vou convidar... Desculpa, obrigado, Mariane. Agora, na sequência, eu vou convidar a Camila para fazer a apresentação sobre as restrições hidráulicas. Por favor, Camila. Já tá vendo já, Thiago? Perfeito, Camila. Pode seguir. Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação da operação hidráulica. Esse slide, ele mostra as salas de acompanhamento que estão atuantes no momento, que é a sala do Rio Tocantins, do Rio São Francisco, da Bacia do Rio Paraná, a sala de crise da região sul e a Bacia da Paranapanema. Além disso, estão atuantes no momento os grupos de operação do Paraíba do Sul. Aqui nós temos as reuniões das próximas salas de crise, né? As datas. Aqui a gente vai falar algo que foi um protocolo, esse protocolo de compromisso número 1 de 2021, ele foi assinado dia 20 de dezembro, né? E ele se refere à operação do reservatório de Ilha Solteira. Esse protocolo ele foi firmado entre a Agência Nacional de Águas e a Rio Paraná Energia, com interveniência do ONS, para restabelecimento da operação do reservatório. Esse aqui está o link que vocês podem pegar depois na apresentação para baixar esse protocolo de compromisso. A intenção desse protocolo é promulgar o programa de replecionamento do reservatório de Ilha Solteira. Aqui estão as datas variáveis, né, para isso, sendo no final de dezembro a gente teria que estar com o reservatório de Ilha Solteira na cota 319,45. No final de março, na cota 323,30, e no final de maio, na cota 325,40, que é retornando ao volume, ao nível mínimo operacional do reservatório, declarado. Atentando que esses prazos aqui para atendimento a essas cotas, eles respeitam o cenário hidrológico e premissas operativas que foram utilizadas no protocolo, que foram um cenário um pouco mais conservador. Caso o cenário hidrológico ele mude consideravelmente, tanto para mais favorável quanto para menos favorável, esses prazos aqui do replecionamento do reservatório serão revistos. Aqui nós temos o gráfico das defluências, né, de Ugaé-Jupiá e do Porto Primavera. Como pode ser visto aqui, atualmente nós estamos praticando uma defluência de 3.632 na Ugaé-Jupiá e 4.683 em Porto Primavera, porém, hoje, às 11 horas, a vazão defluente mínima de Jupiá, ela passou a ser 3.500, de acordo com o FCH 2502, devido aos testes de defluência mínima do reservatório. Esse teste ele tem como premissa a redução em 100 metros cúbicos por segundo a cada 2 dias, até chegar à vazão mínima de 3.300 metros cúbicos por segundo. Além disso, ele tem que manter a cota, né, de 257,30 na Ugaé Porto Primavera. E, além disso, também, esse teste vai depender da temperatura da água no pedral e no reservatório. Caso a temperatura dessa água se eleve muito, acima de 35 graus, ocorrerá a paralisação do teste e há uma possibilidade de retorno para vazões superiores a 3.600 metros cúbicos por segundo. Para essa semana, a gente não teve alteração nos volumes de espera. E volto a palavra para o Thiago. Obrigada. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos. Gente, com essa apresentação da Camila, a gente encerra esse nosso primeiro bloco. A gente vai se reunir, fazer um intervalinho de 5 minutos, preparar a resposta das perguntas que tiverem no nosso chat. Fique à vontade para colocar mais perguntas lá, gente, por favor. Muito obrigado e até daqui a pouco. Boa tarde a todos. Dando sequência à nossa reunião de programação semanal. A gente vai começar com a resposta das perguntas que foram enviadas pelo nosso chat.
A primeira pergunta que a gente vai fazer, que a gente registrou aqui para a gente responder, é a do Henrique Quido, da Tempo Energia. Prezados, saíram os seguintes FSAR de Jupiá, números 2502-2021 e 2506-2021. Poderiam explicar por que vocês estão reduzindo a defluência mínima de Jupiá? O ONS pretende flexibilizar a defluência máxima também nestes valores? Vou chamar, por favor, a Camila para te responder, Henrique. Por favor, Camila. Henrique, primeiramente, boa tarde, né? Essa redução, ela foi uma solicitação do IBAMA para monitoramento ambiental. Por isso, nós temos esses patamares e para controle de qualidade de água, entre outras coisas, na região. E em relação ao FSAR-H de máxima, isso é declarado pela gente e até então não vai ter mudança nele. Obrigado, Camila. Eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, que tem mais duas perguntas para você responder, Camila. A primeira delas é do Rafael Dias, da Vivaz Energia. Prezados, boa tarde. Até a semana anterior, a defluência mínima estava definida pelo FSAR 2346 em 3.600. Com isso, o máximo também estava no valor de 3.600, FSAR 2451. A partir de 23 de dezembro, foi declarado um novo FSAR, com valor mínimo de 3.500. Porém, o valor máximo não foi alterado. Essa representação não vai contra o estabelecido na Resolução ANA 111, de 29 de novembro de 21, que recomenda que a operação dos reservatórios das UHE, Jupiá e Porto Primavera deverá ser realizada de forma a limitar as razões de defluências médias mensais a valores próximos ao requisito mínimo ambiental em cada mês? Por favor, Camila. Rafael, boa tarde. Como já dito anteriormente para o Henrique, esses testes é um teste, né? Foi uma solicitação do IBAMA. Pode ser que esses valores mínimos, daqui a 2 dias, eles se reduzam a 3.400, até chegarmos à taxa de 3.300, como já tinha falado na apresentação. Então, com isso, a gente optou por não fazer a alteração do valor máximo, até porque a qualquer momento a gente pode voltar para esses 3.600. Obrigada. Obrigado a você, Camila. Agora eu tenho 2 perguntas que eu vou juntar. Uma delas é do Lucas Cousani, da Central Energia, e a outra do Gisele Müller, da Raizen. Vou responder a pergunta que as 2 perguntas são muito parecidas, eu vou comentar apenas a do Lucas. Prezados, boa tarde. Com relação à operação de ilha solteira, como ficará a representação dos modelos do cronograma publicado? Será considerado a partir do PMO de janeiro? Grato, Lucas. Só uma questão, gente, vou ler também a do Gilceu, porque ele trouxe um outro complemento. Prezados, o ONS vai modelar as HVs de Ilha Solteira e Três Irmãos conforme o cronograma de repressionamento ou vai continuar modelando nos valores de 325,4 e flexibilizando para a convergência? Respondendo essa questão, é o seguinte, esse plano de recuperação ele foi recentemente aprovado, nós ainda estamos verificando a melhor forma de recepcionar ele nos modelos, lembrando que esse plano ele envolve metas mensais para a gente conseguir fazer esse repressionamento. A gente está avaliando a melhor forma para a gente fazer essas tratativas com os agentes e espera que tão logo seja possível a gente consiga concluir essas tratativas com os agentes para fechar a melhor representação. Isso será representado via FSAR-H. Hoje, como o Gilceu comentou, o valor de 325,4 ele está sendo respeitado porque tem um FSAR-H para o valor de 325,4. O FSAR mínimo hoje vigente é o de 325,4. Porém, essas usinas estão abaixo dessa cota e a gente precisa flexibilizar para a convergência. Agora que esse plano está aprovado, a gente vai seguir com tratativos com os agentes para enxergar a melhor forma de representar isso via FSAR. Aí, só lembrando sempre que a gente tem
a gente segue esse procedimento. A gente cadastra os FSARs, o que tiver de FSAR aprovado, a gente cadastra nas simulações, e à medida que eles não puderem ser atendidos, a gente vai flexibilizar para convergência. A gente espera que a gente consiga avançar em novas declarações, e à medida que a gente for avançando, vocês vão ficar sabendo via acessando lá pelo sistema, e automaticamente a gente vai considerar os modelos energéticos. Eu agradeço a pergunta dos dois, Gilceu e Lucas, e tenho mais duas perguntas que eu vou pedir para as pessoas aguardarem, que vão ser respondidas nos próximos blocos, que necessitam de um pouco mais de discussão aqui para a gente poder responder elas de forma satisfatória. Eu vou dar sequência às próximas as duas próximas apresentações, que são referentes à carga. A primeira delas vai ser pelo nosso colega Liu, que ele vai apresentar a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário da semana da previsão. Por favor, Liu, pode apresentar. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou começar o compartilhamento da tela aqui. Espero que já estejam vendo já, mas antes de começar a apresentação, vou passar um comunicado aí para vocês que no sábado ocorreu um problema aí com o Prev Carga DC por causa da rodada do final de semana operativo que inclui a véspera de Natal. Esse problema foi enviado para o CEPEL, foi corrigido e os dados já foram publicados íntegra. Então isso causou também que essa semana aí a previsão de carga foi feita sem o auxílio do modelo Prev Carga DC, mas seguindo aí para os resultados da semana, aqui essa semana a gente teve os principais desvios aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste, foi no sábado, domingo e segunda-feira, em que a gente notou que por mais que tenha ocorrido temperaturas elevadas que foram previstas e confirmadas durante a semana, a carga não reagiu tão fortemente assim quanto a gente estava imaginando, né? Talvez pela época, né, que é de semana de pré-natal, semana anterior ao Natal, e então provavelmente o retorno aí do consumo aí não foi tão alto quanto a gente imaginava. A gente conseguiu cortar esse desvio aí pela terça-feira, e quarta-feira já se normalizou aqui no Sudeste. Com isso, os resultados do PDP foi que 54% dos desvios ficaram até 3%, com um MAP de 2,83%. 25% dos desvios ficaram até 1%, que foi ali um resultado abaixo da média para o Sudeste e Centro-Oeste. Para o Sul sofreu praticamente os mesmos efeitos aí que teve no Sudeste, com temperaturas confirmadas elevadas durante a semana aí, algumas pancadas de chuvas bem assim, localizadas, mas que não tiveram assim um efeito de baixa carga, o que realmente foi o que realmente ocasionou essa carga mais baixa foi esse retorno aí que não foi concretizado conforme a gente estava esperando. Então, aqui os resultados do Subsistema Sul foi que 65% dos desvios ficaram em até 3%, um MAP de 2,60%, que é um MAP consideravelmente bom assim, para o Sul, apesar da volatilidade aí dessa semana. No Subsistema Nordeste, tivemos aí pancadas localizadas de chuva, mas assim, essas chuvas não tiveram efeito significativo na carga, a temperatura veio estável ao longo da semana inteira, somente um desvio aqui mais elevado no dia 22, mas salvo isso, foi uma ótima semana aí para o Nordeste, com 80% dos desvios em até 3%, um MAP de 1,78%, com quase aí 40% dos desvios em até 1%. Então foi uma boa semana aí para a previsão do Nordeste. No Norte, a gente teve aí pancadas de chuva, principalmente nas capitais aí de Manaus e Belém. Fora isso, temperaturas elevadas ao longo da semana inteira, e os consumidores livres seguem num ritmo do mesmo ritmo que a gente observou nas semanas anteriores. Então, por causa dessa pouca variação de consumidores livres, que só teve aqui no dia 21, que causou esse maior desvio aqui, mas salvo esse dia, foi uma boa semana aí de previsão para o Norte, com 97% dos desvios e até 3%, um MAP de 1,18%, com 48% dos desvios e até 1%. Então, foi uma ótima semana para o Norte. Integralizando todos os subsistemas, a gente tem o SIM, e aqui os maiores desvios a gente pode ver que se concentram no sábado, domingo e segunda-feira, que foi justamente o que eu já comentei lá no subsistema Sudeste Centro-Oeste, que por causa daqueles desvios a gente
teve esses maiores desvios aqui, principalmente no domingo e na segunda, né? Com isso, os resultados aí foi que 79% dos desvios ficaram até 3%, com um MAP de 1,75% e 36% dos desvios em até 1%. Então, eram essas as informações que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado e devolvo a palavra para você, Thiago. Obrigado, Lio. Obrigado pelas atualizações sobre previsão de carga. Na sequência, eu vou convidar a Marcela para fazer a apresentação também sobre previsão de carga para a semana operativa. Por favor, Marcela. Oi, boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Eu acredito que todos já estejam vendo. Então, dando seguimento aos assuntos de carga, conforme o Lio apresentou aí no acompanhamento diário da semana em curso, a quarta semana operativa do mês de dezembro, nós seguimos aqui com o acompanhamento da carga semanal com base nas previsões que foram consolidadas no dia de ontem referentes à quarta revisão semanal do referido mês. Inicialmente, nós temos o subsistema Sudeste Centro-Oeste, com a representação das 5 semanas operativas do mês, onde no gráfico nós vimos que nós temos já 4 semanas quase que verificadas, né? 3 delas verificadas, e a semana 4, que é a semana em curso. Marcela, então, eu vou te pedir, oi? Marcela, eu vou te pedir para compartilhar novamente a tela, que a gente não está conseguindo ver você passar os slides. Tá, só um minuto. Isso. Tá bom, só um minuto. Quando você compartilhar, escolhe a opção de compartilhar a tela, não a janela, por favor. Tá bom. Ainda não, né? Não, você compartilhou a janela de novo. Deixa eu ver. Opa, perfeito. Então, certinho, Oi? Pode seguir, Marcela, muito obrigado. Certinho, pode seguir. Estão vendo melhor agora? Então, tá bom. Então, voltando, no gráfico nós temos a apresentação das 5 semanas operativas do mês, quando eu falei para vocês que nós temos as 3 primeiras semanas efetivamente verificadas, e a quarta semana nós contamos com uma expectativa de fechamento dela, com base em alguns dias verificados e outros previstos. E a previsão para a quinta semana operativa do mês, que nós fechamos no dia de ontem. Em relação à semana em curso, que é a quarta semana, no caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a expectativa que nós temos de fechamento dessa semana, ela nos sinaliza um desvio de menos 4,5% em relação àquele valor que foi previsto para essa semana na revisão passada. Nós associamos isso, em parte, ao que o Lio até comentou na apresentação dele, nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, como a gente vai ver mais à frente, nós continuamos com as temperaturas bastante elevadas, no caso do Sul até com um período assim, seco, principalmente no interior, mas ainda que essas temperaturas se mantenham em patamares elevados, como nas semanas anteriores, a carga ela foi inferior àquela que nós esperávamos para essa semana, e a gente atribui isso a um comportamento até diferente do que a gente observou em outros anos, né? A gente esperava, assim, uma carga mais reduzida por ser a semana que antecede o Natal, né? Nós temos aí dentro dessa semana o dia 24, que é o dia de amanhã, que fecha a semana operativa, que é um dia de carga mais baixa, e a gente sabe que essa semana também a gente acredita que aconteça, né, uma movimentação em relação às atividades como um todo, mas nessa semana, no caso do subsistema, nesse ano, né, no caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente observa que a carga ela respondeu de uma forma até mais rápida do que a gente esperava em termos de desaceleração, de redução. Para a próxima semana, a sinalização que nós temos em termos de condições meteorológicas é de que tanto em termos de temperatura quanto de precipitação, o quadro ele se mantém em condições estáveis em relação ao que a gente vem observando na semana em curso. Em função dessa sinalização e do que vem acontecendo com a carga durante essa semana, nós fizemos um ajuste de menos 2,3% em relação ao que havia sido considerado para essa quinta semana operativa no estudo anterior.
E olhando agora, né, com todas essas atualizações, não só dos valores verificados, mas também dessa nova previsão para a última semana operativa do mês, hoje nós temos um valor revisto para o mês de dezembro, sinalizando uma variação muito pequena em relação ao que havia sido projetado para esse mês na revisão zero do PMO. Né? Antes nós tínhamos uma previsão de 40.117 e hoje, em função dessas atualizações, esse valor passa para 40.088 megawatts médios, com uma variação de menos 0,1%. Agora, eu que fico com dificuldade. Passando aqui para o subsistema sul, graficamente nós temos as mesmas representações citadas no slide anterior. A semana em curso, o que vem sendo observado, né, essa expectativa de fechamento da quarta semana operativa, ela vem respondendo bem a previsão que foi feita no estudo passado, com um desvio de apenas 1%. Mas nós ressaltamos que nas regiões, nos estados da região sul, as temperaturas continuam elevadas e a gente observa isso mais ainda para o interior dos estados que compõem essa região. E lá também os totais de precipitação eles estão mais baixos. Essa é uma sinalização para a próxima semana também, né? Segue com condições estáveis em relação à semana em curso. Em função disso, nós fizemos um pequeno ajuste na carga em 1% em relação ao que havia sido previsto na revisão 3 do PMO de dezembro. A atualização das semanas verificadas e mais dessa revisão que nós fizemos, nessa pequena revisão para a quinta semana operativa, hoje sinaliza para a gente uma expectativa de fechamento do mês de dezembro com um valor sinalizando uma variação de 2,1% em relação ao que havia sido previsto lá no PMO inicial. A gente sabe que uma semana, o efeito de uma semana, ele acaba compensando da outra, mas esse desvio aqui de 2,1%, ele está bastante influenciado pelo comportamento aqui dessa terceira semana operativa, que a gente teve uma carga bastante elevada nessa semana, com desvio também expressivo em relação ao que nós havíamos previsto, mas bem se vê que foi uma questão pontual, né, só especificamente aqui dessa terceira semana, e a carga dessa semana ela já voltou basicamente para os níveis das demais semanas. Para o subsistema Nordeste, a semana em curso, o valor de 11.793, ele sinaliza para a gente um desvio de 3,4% em relação à previsão. Quando nós consolidamos a previsão para a quarta semana operativa, nós levamos, né, utilizamos como premissa, né, as questões, as sinalizações meteorológicas, né, de um quadro de estabilidade, temperaturas elevadas, a questão da precipitação em Salvador, essas foram premissas consideradas, mas nós levamos em consideração também o comportamento dessa semana, especificamente, que é a semana que antecede o Natal, lá o comportamento dela no histórico, né? Ou seja, o comportamento dela em outros anos. E no caso dos subsistemas Nordeste e Norte, como a gente vai ver também mais à frente, a nossa expectativa era que essa semana ela começasse a apresentar uma redução em função até de uma redução de produção, né? Mas tanto o Nordeste quanto o Norte, eles tiveram um comportamento diferente do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e quando a gente começa a olhar a carga dos consumidores livres dessa semana, né, a gente vê que eles não tiveram o mesmo comportamento de outros anos, quando eles já apresentavam também uma redução de consumo nesse período, em função de férias coletivas, e uma redução de produção. A gente observou dia a dia dessa semana, que a carga vem desses consumidores, o consumo da carga desses consumidores, eles vêm a pleno vapor até pelo menos o dia de ontem. E esse comportamento fez com que a carga como um todo, né, dessas regiões, ela se mantivesse mais ou menos no perfil das 2 últimas semanas, né? Então, a gente está fechando aqui em quase 11.800, um valor superior ao da semana passada e bastante ajustado ao que a gente observou na segunda semana operativa do mês.
Em função disso, nós não fizemos nenhum ajuste para a próxima semana, por isso essa variação nula em relação ao que havia sido considerado lá na revisão 3 para a quinta semana operativa. Então, nós mantivemos esse valor de 11.310 e essa manutenção desse valor previsto, mais as atualizações das semanas verificadas, compõe hoje uma nova expectativa de fechamento do mês de um valor sinalizando uma redução de menos 2,8% em relação ao previsto inicialmente no PMO de dezembro, na revisão zero. Para o subsistema norte, como citado lá para o nordeste, né, para essa semana operativa, o valor verificado ele também está um pouquinho acima do que havia sido projetado para essa semana, quando nós levamos em consideração, né, um arrefecimento, né, em questões de produção, mas surpreendentemente esse comportamento observado nesse ano ele foi diferente do histórico. E a carga ela vem também mantida aí no mesmo patamar da semana anterior e até superior ao valor verificado na segunda semana operativa do mês. Em função desse acontecimento, nós também não fizemos nenhuma modificação em relação à previsão do estudo anterior, e esse valor ele fica mantido aí de previsão para a quinta semana operativa em 5.866, que, juntamente com os valores verificados das semanas anteriores, mostram para nós um valor de 6.009 como nova expectativa de fechamento do mês de dezembro, indicando uma variação de apenas 1,2% em relação à previsão inicial. Aqui a gente já tem uma visualização do SIM, que contextualiza todas as informações apresentadas anteriormente para cada um dos subsistemas. A semana em curso, ela fechando abaixo da previsão, mas muito influenciada, nesse caso, pelo comportamento da carga do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, que também assumiu esse mesmo comportamento de uma carga inferior à prevista, e também pela participação que ela tem dentro da carga total do SIM. A quinta semana operativa do mês, assim como em todos os outros subsistemas, é uma carga menor do que as semanas anteriores, porque essa semana ela puxa tanto os efeitos do feriado do Natal, mas do início da semana operativa, como também para o final da semana ela puxa os efeitos relacionados à semana ao feriado do Réveillon. Então, é uma semana que ela fica imprensadinha com efeitos do Natal e do Ano Novo, e, em função disso, é uma semana normalmente de carga mais baixa, e é o que a gente está esperando também para o ano em curso. Então, essa semana do SIM, ela fica com um valor sofrendo uma alteração de menos 1,2% em relação à projeção inicial, e esse valor da quinta semana, junto aos valores das demais semanas, eles mostram para nós hoje uma sinalização de fechamento do mês com um valor bastante ajustado à nossa previsão inicial, com uma variação de apenas 0,1% para baixo. Então, hoje nós temos a expectativa de fechamento da carga do SIM de 70.630 megawatts médios, frente àquela previsão inicial dos 70.673 megawatts médios. Bem, essas são as considerações, né, que nós já apresentamos para cada um dos subsistemas. Para o Sudeste, em particular, a gente sabe que, apesar da ocorrência de temperaturas elevadas nas capitais, né, desse subsistema, a carga ela ainda ficou inferior à nossa previsão, e a gente associa isso a uma possível redução de produção em função dos feriados de final de ano. O Sul, as temperaturas também continuam elevadas, com baixos totais de precipitação, principalmente no interior dos estados. Porém, dentro dessa semana, esses fatores eles foram levados em consideração, e o que a gente vem observando em termos de verificado é que a carga está bastante alinhada aos valores que foram consolidados como previsão para a semana vigente. No caso dos subsistemas Nordeste e Norte, a gente cita que mesmo com a ocorrência de chuvas mais intensas, no caso do Nordeste, na Bahia, e no caso do Norte, em Manaus e Belém, a carga ela ainda assim se manteve no nível das semanas anteriores,
apesar ainda de ser uma semana que antecede o Natal. As premissas consideradas para a próxima semana operativa, que é a semana que fecha o mês de dezembro, ela acaba exatamente no dia 31. Em termos econômicos, são os mesmos destaques considerados desde a revisão zero do PMO e foram citados também na apresentação passada. A gente segue falando, né, dessa piora do desempenho do setor industrial em relação ao comportamento que a gente vinha observando ao longo do segundo semestre. Em termos meteorológicos, foram as questões que nós citamos. Para a próxima semana, em termos gerais, há uma expectativa de manutenção do cenário observado na semana em curso. Para o caso do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a gente cita que no interior dos estados há uma expectativa de elevação das temperaturas em relação ao comportamento da semana atual, com destaque aí para os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Nordeste, as condições elas se mantêm estáveis em relação ao comportamento das últimas semanas, e só uma ressalva aí para a ocorrência de maiores totais de precipitação na Bahia, como já vem ocorrendo nas últimas 2 semanas, e também a expectativa para chuva em Fortaleza, que até então vinha passando por um período mais seco, né, de maior estiagem. E no caso do Norte, é a ocorrência daquelas pancadas de chuva em Manaus e Belém, bastante típicas para essas localidades e para essa época do ano também. Bem, em termos de acompanhamento semanal, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer para vocês. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Tiago. Obrigada. Obrigado você, Marcela. Com a apresentação da Marcela, a gente encerra essa primeira metade do nosso segundo bloco, que trata da previsão de carga, tanto para a programação diária quanto para o PMO. Na sequência, eu vou apresentar para vocês os resultados da revisão 4 do PMO de dezembro de 2021 e falar também sobre as intervenções energéticas relevantes. Compartilhando aqui a minha tela para a gente poder participar, para a gente poder ver as apresentações. Começando pelos resultados da revisão 4 do PMO de dezembro de 21, semana operativa de 25 de dezembro até dia 31/12. Pontos de destaque para essa revisão. Nós temos aqui os despachos 3993, 4052, 4053/2021 da ANEEL, alterando CVUs de Nova Piratininga, válido até 31 de janeiro de 2022, o Termo Pernambuco e Norte Fluminense. As 4 parcelas de Norte Fluminense tiveram os CVUs reajustados. Esses são os principais pontos de destaque para essa nossa revisão 4 do PMO. Olhando para os resultados, a gente tem aqui, pela primeira vez, depois de um longo tempo, a gente viu um descolamento de CMO entre os subsistemas. Nos 3 patamares, os valores ficaram iguais, idênticos no Norte e no Nordeste, nos 3 patamares, para os 2 subsistemas. Porém, a gente teve diferença para os subsistemas Sudeste e Sul, que os 2 entre si estão acoplados, e tivemos CMOs variando entre R$ 60 na carga leve até R$ 67 na carga pesada. Isso deveu-se basicamente aos limites de FNS mais FNS que foram atingidos. Aquela nossa análise de variação do CMO ao longo do processo de atualização de variáveis, devido a esse desacoplamento entre os subsistemas, ela será apresentada em separado também. Nos primeiros gráficos, a gente tem aí a análise da variação dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Aqui a gente observa que a gente partiu de um CMO da casa de R$ 63, R$ 64, chegando até um CMO da casa de R$ 67. O principal parâmetro que influenciou nessa variação foi a previsão de vazões, que só a previsão de vazões teve um peso de R$ 7, e as demais previsões com todos os pesos inferiores a R$ 1, exceto a atualização de nível de partida, que tivemos foi reduzido, né, o efeito foi negativo, uma redução de R$ 4, e a carga também uma redução de R$ 1 a R$ 3 apenas. Para o subsistema Norte,
nós tivemos o primeiro parâmetro que foi fundamental para essa redução foi a atualização da previsão perfeita. Lembrando que a previsão perfeita ela contempla a atualização das variáveis realizadas. Né? A gente parte de uma previsão que a gente observava na semana operativa vigente, que vai se encerrar amanhã, no dia 24, começou lá no dia 18, e a gente atualiza as informações verificadas para a gente partir de um novo ponto para, enfim, fazer a simulação para a próxima semana operativa. A revisão 4 começa agora no dia 25. Somente essa atualização causou uma redução de 16, 17 reais. E também, no nível de partida, também causou outra redução de mais ou menos em torno de R$4 também de redução. Aí chegamos até a final com um valor de R$43 nos 3 patamares para os 2 subsistemas. Agora, falando sobre geração térmica comandada pelo modelo, basicamente nós não teve geração por área de mérito, somente as outras 2 titulações, que é inflexibilidade e restrição elétrica, sendo restrição elétrica apenas no Sudeste e no Sul, e o montante total chegou a quase 4 GB de geração termoelétrica. Falando sobre o comando de despacho antecipado das usinas da GNL, não tivemos nenhum comando de despacho antecipado de usinas da GNL por mérito de custo. Essa semana, a decisão do DECOMP comandou o despacho para a semana entre o 26 de fevereiro até o dia 4 de março de 2022. Porém, a gente ressalta que mantém-se a decisão de despacho antecipado para essa semana operativa por garantia energética, lá no dia 26/2. Agora a gente analisa a energia armazenada, a evolução da energia armazenada ao longo das 5 semanas operativas do mês de dezembro, partindo lá da semana da revisão 0 até a revisão 4, essa revisão corrente, que é a revisão 4, a gente observa como que a gente via projetando as previsões de variação das energias armazenadas. Do Sudeste, a gente chegou até um valor de 23,5 correndo na revisão 3, e projeta um valor de 24,9 na revisão 4, e olhando para janeiro, a gente abrindo em cenários, temos o menor cenário com 24,3, o maior cenário com 62,3. Análise semelhante para os demais subsistemas, partimos de 41,1 em 31 de dezembro, e no Sul vemos cenários muito, muito baixos, de 8,9% até 85%. No Nordeste, prevemos 50% de armazenamento ao final do ano, 31 de dezembro, e uma variação e uma abertura de cenários de 48,8 até 78,1%. O Norte, que a gente observou, a gente prevê um valor de 47,8 em final de dezembro, e uma abertura de cenário de 49,8 até 99% de armazenamento já no segundo mês, no caso de janeiro, nessa simulação da revisão 4. Agora, detalhando as ofertas de importação de energia, primeiramente, as ofertas do Uruguai, entre as comercializadoras Eletrobras e Enel, vimos aí ofertas bastante simétricas, muito equivalentes entre si, um montante total de 570 mega, distribuído quase uniformemente uniformemente entre as duas comercializadoras, a preços bastante próximos também, variações na casa de reais, desde cerca de R$570 até cerca de R$1.900 o megawatt-hora no bloco mais caro. Na Argentina, a gente teve uma distribuição diferente da semana anterior para essa semana, que a Argentina vinha pela comercializadora Enel declarando 4 blocos para importação. Essa semana ela declarou apenas 3 blocos, e o bloco mais barato em 1.648 e o mais caro em R$2.000, e um montante total de oferta para importação de 2.200 pela Argentina. Comentando agora sobre as intervenções energéticas relevantes, lembrando que intervenções energéticas relevantes, a gente usa como critério se essa intervenção ela ocorre em uma unidade geradora que altere limite sistêmico, ou seja, uma unidade geradora de grande porte. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente traz para vocês aqui a intervenção na UG2 da OHE Nova Ponte, com uma manutenção preventiva para o período de 28 a 30/12.
Na UHI Tumbiara, para a usina toda, tem um ensaio de auto-restabelecimento, Black Start, para o dia 28/12, no domingo. Desculpa, 28/12, sim, tá certo. Sul, o HE José Richa, manutenção corretiva no regulador de tensão, programado para o dia 28/12. Não, gente, eu falei que no 28/12 é um domingo, mas se não me engano, não, é um dia útil, mas essa modificação ocorre no patamar de leve, por isso que ela é realizada no dia útil. Peço desculpas aqui de falar que é um domingo, mas não, é um dia útil. Na região, no subsistema norte, a UTE-MAU A3, ela tem uma manutenção que já está em curso, que é a substituição do solenoide principal de gás natural, que está programado para o dia 26/12, a correção de vazamento de gás programado para o período de 26 a 28/12, e a UG3 vai ter uma restrição do ciclo combinado devido à manutenção da UG1. A usina de Belo Monte, a UG18, tem uma manutenção preventiva programada para o dia 27, a UG11, também vai ter manutenção no mesmo dia, 27, e no Nordeste não identificamos nenhuma intervenção energética relevante para trazer para vocês. Agora, trazendo umas informações adicionais da nossa gerência de programação mensal, que a gente trouxe informação relevante para vocês. Primeiramente, é o calendário do PMO de dezembro de 21 e janeiro de 22. Hoje, dia 23 de dezembro, a gente antecipou em um dia, por conta da data festiva do dia 24 de dezembro, a gente antecipou para hoje a nossa reunião, a publicação dos resultados do PMO de dezembro. A revisão 4 foi publicada no dia de hoje, no dia 23. Muito embora a semana operativa só vai começar no sábado, dia 25. Os prazos para declaração de dados no sistema web PMO, a gente fez um pequeno ajuste por conta desses feriados. Como no dia 24 o ONS não vai ter expediente, muitos agentes também não têm expediente na área administrativa, a gente fez uma antecipação de prazo, alargando um pouco os prazos para envio das declarações do web PMO. O envio pode ser realizado a partir de hoje, às 15 horas, ou seja, já está aberto. Se você deseja enviar esses dados, eles já podem ser enviados. E o prazo máximo para envio desses dados é até a próxima segunda-feira, dia 27, às 17 horas. Retificações devem ser feitas até às 14 horas do dia 28/12. E, por fim, a reunião do PMO de janeiro de 22, por conta de data festiva também, do Réveillon, do dia 1º, e o dia compensado, que é o dia 31 de dezembro, por conta do feriado de Ano Novo, a gente também vai fazer uma antecipação do PMO de janeiro, dia 22. O primeiro dia de reunião do PMO vai ser na quarta-feira, dia 29, e o segundo dia será na quinta-feira, dia 30/12. E os resultados serão divulgados já no dia 30/12, valendo para o dia 1º de janeiro. Eu encerro aqui a apresentação da programação mensal, encerro também o nosso segundo bloco de apresentações. A gente vai fazer um segundo intervalo de 5 minutos, que a gente vai reunir as perguntas e responder no início do terceiro e penúltimo bloco. Muito obrigado, pessoal, até daqui a pouco. Boa tarde a todos, estamos dando sequência à nossa reunião e iniciando o nosso terceiro e penúltimo bloco. Eu vou fazer a leitura de algumas perguntas que ficaram para ser respondidas. A primeira delas é da Natália Biondo, da Enercor Comercialização. Prezados, boa tarde. Em relação à modelagem, considerando o plano de contingência da ANA, no que se refere ao São Francisco, qual é o entendimento quando o reservatório de Sobradinho ultrapassar 60% do volume útil? A suspensão da limitação de influência máxima ocorre imediatamente após ultrapassar o valor de 60%, ou ao retornar para a resolução ANA 2081, deve-se aguardar o primeiro dia útil do mês seguinte? Obrigado. Por favor, Camila, nos ajude a responder aqui a pergunta da Natália. Boa tarde, Natália. Atualmente, as mudanças de faixa só são efetuadas no primeiro dia útil. E nós entendemos aqui que isso será mantido, e qualquer alteração diferente dessa precisa de autorização da Agência Nacional de Águas. Obrigada. Obrigado, Natália. Eu vou te pedir para responder mais uma pergunta, que é a do Bruno Morelli, da XP Comercializadora. Sobre a OHE Jupiá, o ONS pretende respeitar a Resolução 111 e modelar o máximo igual ao mínimo o período todo? Por favor, Camila. Bruno, boa tarde.
O ONS ele está respeitando a resolução 111. O que está acontecendo agora é um teste a pedido do IBAMA para fazer o monitoramento ambiental ali na Guaé-Jupiá. E vamos fazer uma redução até 3.300, porém, a qualquer momento, podemos voltar aos 3.600 metros cúbicos por segundo. Cabe ressaltar que a declaração de vazões máximas, elas são feitas pelo agente, e o agente optou deixar dessa forma, devido caso ocorra uma necessidade de voltar para os 3.600. Se o teste se estabilize, a gente mantém os 3.300, esse FCRH de vazão máxima, provavelmente ele será revisto. Obrigada. Obrigado a você, Camila. Agora, na sequência, eu vou ler uma pergunta do Lucas Henrique Silva, da Infinity Comercialização. Boa tarde. Gostaria de entender por que a RE 850 de Ilha Solteira no D100 teve a geração mínima reduzida ao longo do dezembro. Desde já, muito obrigado. Vou convidar a Cindy para responder a pergunta do Lucas. Por favor, Cindy. Obrigada, Tiago. Obrigada, Lucas, pela pergunta. A restrição 850, ela é uma restrição de geração mínima na usina Ilha Solteira, mas ela é decorrente de um mínimo de máquinas sincronizadas, um número mínimo de máquinas sincronizadas, né? Com a nossa política operativa atual, que é de recuperação dos observatórios do Sudeste, entre eles o Observatório de Ilha Solteira, a gente tem utilizado nos patamares de carga leve as 4 máquinas que trabalham como síncrono de Ilha Solteira, da UG1 ao UG4, nesse modo de operação síncrona. Com isso, a gente consegue flexibilizar a geração mínima por volta de 630 megas, que é o valor que apareceu lá flexibilizado na RE 850. Então, a gente flexibiliza essa restrição considerando a operação de síncrono dessas 4 máquinas em Ilha Solteira. Obrigada aí, Tiago. Obrigado a você, Cindy. Na sequência, tem uma pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. O Alessandro pergunta o seguinte: boa tarde, prezados. Qual seria a expectativa de despacho por garantia energética entre 27 e 31 de dezembro? Podem indicar algum CVU de corte? Vou convidar o Diogo para responder a pergunta do Alessandro. Por favor, Diogo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandro. A gente espera que o despacho na semana que vem observe as características que foram feitas essa semana, né? A carga ao longo dos dias úteis está mais ou menos parecida, né? Nas previsões estão indicando que a carga está parecida. A previsão de eólica idem, né? E então a gente deve alocar o que for, fazer um programa bem similar ao dessa semana, retirar das usinas que têm um TON muito longo, né? E a gente não consegue alocar aí dentro do período de 4 dias, né? Os 4 dias úteis. É isso, Tiago. Muito obrigado, Diogo. Agora tem uma pergunta para Marcela, pergunta da Gabriela Godoy, da Zeste Comercialização. Boa tarde. A saída dos dados de carga do New Wave de janeiro também será antecipada? Sendo disponibilizada, então, na segunda, 27/12, para responder a pergunta da Gabriela, vou convidar a Marcela. Por favor, Marcela. Oi, Gabriela. Em relação à sua pergunta, como é de conhecimento, o PMO de janeiro está sendo antecipado, por estar acontecendo na semana do Réveillon. Então, normalmente, né, numa semana típica, sem ocorrência de feriado, nós disponibilizaríamos essa informação na terça-feira, mas como até a própria reunião do PMO está sendo antecipada em um dia, esses dados de previsão eles serão disponibilizados até o final da segunda-feira, até o final do dia 27/12, tá bom? Obrigado, Marcela. Agora, nossa última pergunta do Henrique Kido, da Tempo Energia. O Henrique diz o seguinte: prezados, boa tarde. Gostaria de saber se vocês realizaram algum estudo sobre despacho fora da ordem de mérito para 2022. Teria alguma curva de referência? Alguma expectativa de despacho térmico para janeiro de 2022? Irão manter os 15 gigawatt médio? Vamos lá, Henrique. O estudo, o CMSE, ele acompanha semanalmente, delibera, e a reunião ordinária do CMSE mensalmente,
ela ocorre, a ata é divulgada, a gente mantém um cronograma bem assíduo e frequente de atualizações dos estudos. Para janeiro de 22, a gente ainda não tem esse estudo completamente fechado. A gente tá trabalhando para isso. O que a gente tem de expectativa e tem também de variável para ser observada. A gente observa que mês de janeiro é um mês de cargas mais elevadas. As previsões de carga tem se confirmado que janeiro vai ser já teremos cargas mais elevadas, teremos temperaturas elevadas. Isso é um ponto de atenção para a gente saber quanto que vai ter esse despacho fora da hora de mérito. E outro ponto de atenção importante também são as afluências, especialmente na região sul. Lembrando que a região sudeste está sob o plano de contingência da ANA. O plano de contingência da ANA exige um repressionamento dos principais reservatórios da região sudeste, e a região sul, que são as bacias que a gente teoricamente não está atuando não está tendo esse tipo de restrição, a gente não tem expectativa de afluências elevadas para aquela região. E, portanto, a gente tem que levar tudo isso em conta para saber qual vai ser a expectativa de despacho térmico para 2022. Não conseguimos confirmar para vocês quanto será, a gente espera ter isso para apresentar o CMSE, e o CMSE oportunamente vai divulgar esse número, mas é importante levar tudo isso em conta, plano de contingência da ANA, expectativa de cargas elevadas para janeiro, expectativa de reduções de afluências no sul, e isso tudo vai estar no conjunto de dados que vão ser usados para simulação para subsidiar a adesão do CMSE. Agora, a outra informação que você pede sobre a curva de referência, isso a gente eu vou pedir para você solicitar por e-mail, que a equipe de planejamento, ela não está presente, essa reunião é da reunião da programação da operação. A curva de referência, ela é construída pela equipe de planejamento, lá da diretoria de planejamento. Eu vou pedir para você solicitar isso por e-mail, que aí a gente consegue responder direitinho. Aí você envia um e-mail para relacionamento.agentes@ons.org.br, e a gente vai encaminhar corretamente lá para a equipe da diretoria de planejamento para atualizar vocês sobre essa curva de referência, tá bom? Obrigado, Henrique, pela pergunta, e dando prosseguimento e continuidade aqui à nossa reunião da programação semanal de programação, eu vou convidar a Priscila para falar sobre as intervenções elétricas mais relevantes. Por favor, Priscila. Oi, Thiago, vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. Está aparecendo, Thiago, para vocês? Está aparecendo, só colocar no modo apresentação. Perfeito, Priscila, pode seguir. Muito obrigado. Então tá. Boa tarde, pessoal. Vou falar então para vocês aqui, apresentar os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Para esse período, para essa semana operativa, devido ao período de Natal e Ano Novo, nós não temos nenhuma intervenção com restrições eletroenergéticas em destaque. Em relação à geração térmica por razões elétricas ali no complexo de Jorge Lacerda, para essa semana operativa foi determinado uma necessidade de uma máquina G e uma M, totalizando 115 megawatts. E para esse período, falar um pouquinho sobre a nota técnica que foi emitida. Existe uma resolução do CMSE que determina que o ONS ele deve propor medidas especiais de segurança a fim de garantir o suprimento de energia durante esses eventos de grande relevância, né? Então, foi emitida uma nota técnica para esse período de Natal, Ano Novo, com as diretrizes operativas, e nós temos um período de bloqueio de intervenções e medidas adicionais. Esse período, no Natal, ele vai de 0 hora do dia 24 até as 24 horas do dia 25, e no Ano Novo começa de 0 horas do dia 31 até 24 horas do dia 1º.
E essas, então, medidas incluem, né, suspensão de trabalhos no sistema, maximizar a disponibilidade de equipamentos e intensificar o monitoramento das condições climáticas. E, além desse bloqueio de intervenções, nós temos também diretrizes específicas com o intuito de prover maior segurança ao SIM, e essas diretrizes específicas, elas iniciam às 18 horas do dia 24 até as 6 horas da manhã do dia 25, e no ano novo, às 18 horas do dia 31 até as 6 horas do dia 1º. E o que são essas diretrizes específicas para esse período? Nós temos algumas limitações do SIM, então, que vai com bipolo, Xingu, Terminal Rio, menor que 3.600, no sentido de Xingu para Terminal Rio. Bipolo, Xingu estreito, menor ou igual a 3.700 megawatts, no sentido de Xingu para estreito. Os bipolos 1 e 2 do Madeira, menor que 5.450. O FSE menor ou igual a 4.800, o FIV, né, fluxo Foz Evaporam, menor que 4.600, FNS, menor que 1.500. O back-to-back limitado a 250, o RNE variando entre menos 1.850, menos 8.500 e 5.500, o fluxo para o Rio Grande do Sul menor que 4.300 e o F Manaus, o fluxo Manaus, limitado aí a menos 50 até 50. Então, essas são as diretrizes para o período de Natal e Ano Novo, e, né, para essa semana operativa era isso que eu tinha para apresentar. Tiago, então volto aí com você. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Priscila. Dando prosseguimento ao conjunto de apresentações de hoje, a nossa última apresentação será da programação diária. Eu vou convidar o nosso colega Leandro Nascimento para conduzir vocês ao longo dessa última apresentação. Por favor, Leandro. Obrigado, Tiago. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a política operativa, né, para essa semana que passou, que é a semana de 18 até 23, que são os dados que a gente tem até hoje, né? Então, aqui a gente traz uma diferença, né, ali que houve entre o Decomp e o Decem, né? Então, a gente percebe aí que a geração térmica do Decem foi um pouco menor. Isso se deve muito em relação às inflexibilidades, né, que são redeclaradas no dia a dia do Decem. Então, a gente teve aí uma redução dessa inflexibilidade e Unit Commitment também, que influencia um pouco aí nesses valores abaixo, né? Passando aqui para os resultados entre o DECEM e o PDP, vamos começar aqui pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, né? Então, a gente verifica nesse primeiro gráfico aí a geração hidráulica, né? Essas diferenças aí entre o PDP e o DECEM resultam aí de ajustes, né, que nós fazemos para a compatibilização das diretrizes e da política operativa, né? A gente tem o objetivo aí de controlar esses armazenamentos na região Sudeste Centro-Oeste, né? Então, a gente percebe aí essa geração hidráulica um pouco reduzida, né? Já em relação à geração térmica, né? A gente também aí tá já há algum tempo, né? Um bom tempo fazendo um despacho por garantia energética, então a gente vê que a geração térmica é bem maior, né? Na programação do PDP, né? Então, isso aí também vem basado com a autorização do CMSE. Para o Sul, a gente também tem uma redução significativa aí, né? A gente está buscando conservar esses reservatórios, né? Preservar esses armazenamentos. Então, no PDP, a gente também vê essa redução na geração hidráulica, né? No Sul. E a geração térmica do Sul também maior, né? No PDP, comparado com a geração térmica do DECEM. Para a região Nordeste, há também uma pequena diferença, né? Isso aí é muito em relação às políticas operativas de influência do São Francisco, né? E também a questão de elevadas afluências no sul da Bahia ali, a gente acaba gerando um pouco mais nas UHS da PBI, Pedra do Cavalo geralmente maximizada. E já em relação à térmica também, a gente explora, né, os limites ali dos intercâmbios, então a geração
térmica do Nordeste também vem dia a dia superior no PDP em relação à geração do DECEM. As hidráulicas do Norte, né, então são mais semelhantes, então essa diferença é basicamente para atendimento aos limites, né, de transmissão e o cometimento hidráulico, né? A gente tem algumas restrições nas usinas do Norte que a gente precisa compatibilizar com a política operativa, né? Com relação ao Norte também a gente segue o despacho por GE, né? Isso aí também conforme a autorização do CMSE. Então a gente vem gerando mais no PDP térmica em todos os subsistemas. Aqui só uma ressalva com relação ao intercâmbio internacional. No dia 22, houve uma importação pelo Uruguai, né, ali nas conversoras de Rivera e Melo, aí dá um montante de aí 241 megawatts médios. Na Argentina não houve importação, né, só apenas do Uruguai. Bom, aqui a gente tem um pequeno balanço, né, então a gente dá uma olhada que a carga do SIM média, né, para esse período foi de 71,1 gigawatts médios, né? Isso é uma queda aproximadamente de 2,2 gigas em relação à semana anterior, né? A eólica do Nordeste ficou com 6,2 gigawatts médios, né, na região Nordeste. Isso também é uma queda em relação à semana anterior de aproximadamente 1,8 giga, tá? Já o Sul, ele continua ali, né, com esse perfil importador, né, continua recebendo bastante, mesmo a gente despachando térmica, a redução hidráulica, a gente continua com o Sul bem importador, né? Se você verificar também os bipólulos do Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio seguem maximizados, né? 8.000 megawatts ali, a gente vem trazendo tudo que a gente consegue trazer pelos bipólulos, né? Então, esse é um resumo do balanço para a programação dessa semana de 18 a 23. Aqui a gente tem subsistema a subsistema, a gente percebe que o Sudeste e Centro-Oeste continua com esse perfil recebedor, né? E continua com um perfil de carga e geração de recebedor, assim como o Sul também está recebendo bastante energia dos demais subsistemas, né? E aqui a gente vai para os dois subsistemas que estão mandando essa energia, né? Exportando essa energia. Então, a gente verifica aí que nessa semana o Nordeste praticamente ficou exportando na carga média e pesada, enquanto na carga leve ele ficou recebendo pouco, né? Já o Norte, né, como é para a época do ano, já está começando as altas afluências lá no Norte. Então, o Norte ele está bastante exportador durante todo o dia, né? Então, todos os perfis de carga aí, leve, média e pesada, o Norte segue exportando, né? Característico da época. Aqui a gente tem um resumo, né, da geração térmica. Então, a gente tem para o SIM em torno de 300 megawatts de unit commitment, tem uma geração por garantia energética, né, um GE de aproximadamente 8.000, de mérito a gente tem aproximadamente 2.100, e teve também uns 1.600 de inflexibilidade, né, totalizando uma geração térmica para o SIM de aproximadamente 12.200 megawatts. Aqui a gente tem alguns resultados, né, dos CMOs por subsistema, né? Então a gente verifica um leve descolamento do CMO entre o DECEM e o DECOMP para o dia 22, né, no subsistema Sudeste, né? Isso aí é questão de ponta de carga, né? Então há nessa análise preliminar que nós fizemos, foi verificado realmente que teve um maior impacto nessa elevação foi a carga na ponta, né? Que está elevada nos patamares de carga média e pesada aí, né? Vamos passar para o próximo. Aqui é com relação ao subsistema Nordeste e Norte, né? Então aqui
houve uma limitação, né, no DECEM do RNE, isso é devido a intervenções que limitam o recebimento Nordeste, então o RNE limitado fez com que o CMO do DECEM descolasse um pouco, né, em relação ao CMO do DECOMP, né? Já no Norte, esse descolamento aconteceu em função do fluxo lá, né, do F Manaus, né, do fluxo de Manaus. Aqui a gente tem os resultados, né, de CMO por barra para o dia 23, né, para o dia de hoje. A gente percebe ali um fluxo Manaus impactando bastante na elevação do CMO no norte, né, então a gente percebe que houve uma elevação do CMO em relação às demais barras do SIM, né, e também ali no norte, mas ali na região do Mato Grosso, a gente vê que o HE Dardanelos, Jauru e Guaporé, elas estão com uma limitação devido ao SGI, então o CMO ali foi zero, né, nessas barras. Lembrando que essa representação aí contempla aproximadamente 30% das barras do SIM. Agora a gente vai passar para um Blockspot, né, o nosso gráfico de barra, né, então vamos dar uma olhada aqui nos resultados para o dia 23. Então, nesse gráfico a gente percebe que os outliers, né, então tem um CMO nulo ali, né, devido ao ajustamento que eu falei agora há pouco, ao SGI ali que limitava a geração da UHE, Dardanelo, Jauru e Guaporé, então o CMO ficou zerado. Também houve um SGI foram dois SGIs que limitaram ali a geração das UHEs por Primavera, Taquarussu e Capivara, então ali só a 1 hora da manhã também houve um pequeno descolamento do CMO. Aqui no subsistema sul, né, também tivemos a partir das 7 horas alguns outliers, né. Isso aí é decorrente ao requisito de geração mínima do complexo Jorge Lacerda. O subsistema Nordeste, a gente percebe que realmente a dispersão dos resultados não existem, né? Então, basicamente, o gráfico acompanha, o CMO está acompanhando a curva de carga, né? E, por fim, para o Norte, a gente está vendo ali alguns descolamentos, né, de elevação no CMO, isso aí é devido ao que já foi falado anteriormente, momentos em que houve limitação devido ao fluxo Manaus, né, o F Manaus. Agora a gente apresenta um gráfico do balanço energético num histórico de um ano, né? Então a gente tem aí o Sudeste praticamente recebedor durante todo o período, né? Então a gente vem encarando essa questão hidráulica com essa redução bastante significativa na geração das hidrelétricas do Sudeste, o que faz com que ele fique com esse perfil mais recebedor, né? Já o Sul, ele é predominantemente recebedor também, mas em alguns períodos ele vem ali com algumas chuvas, o que permite com que ele fique um pouco mais exportador. Mas nas últimas semanas a gente percebe que realmente o Sul vem com esse perfil de recebedor, né? Já no Nordeste, a gente percebe que vem reduzindo bastante, né, a geração eólica, o que é realmente comum para essa época do ano, né? A geração eólica vem reduzindo, né? Então, o Nordeste vinha com um perfil bastante exportador, né, devido a essa eólica elevada, mas agora a gente percebe essa redução da geração eólica, né? Então, praticamente o Nordeste nessa última semana atendeu a própria carga, né? Já com relação ao Norte, o que também é bem característico dessa época do ano, a gente vem observando essa elevação
da geração hidráulica, né? Então, a gente começou agora com essas altas afluências no norte. Então, nas últimas semanas, a gente observa realmente que a afluência do norte vem elevando e o norte está basicamente exportador o tempo todo, né? E a gente observa até a redução das térmicas aqui nos últimos dias, tanto no norte quanto no nordeste. E isso é muito devido a essas altas afluências, a gente já está batendo nos limites de intercâmbio, né, diariamente. Então, essas térmicas, elas vêm apenas para complementar os espaços que nós ainda temos no intercâmbio. Então, existe realmente uma redução, né, nessas últimas 2 semanas. Bom, era isso que eu tinha. Muito obrigado a todos, né? Tiago, a palavra agora é sua, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Com a apresentação do Leandro, a gente encerra todas as nossas apresentações para a reunião semanal de programação de hoje. A gente vai fazer o nosso último intervalo para reunir todas as últimas perguntas que ficaram pendentes, responder no nosso quarto e último bloco. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos. Vamos agora dar prosseguimento ao nosso quarto e último bloco. Nesse último bloco, nós vamos apresentar as perguntas que ficaram pendentes aqui para serem respondidas. A primeira delas é do Giseu von Müller, da Raizen. Ele pergunta o seguinte: prezados, em reuniões anteriores, o ONS informou que no momento que a energia armazenada de Sobradinho atingisse os 60%, o plano de contingência não teria mais validade. E, como consequência, a restrição de vazão máxima seria eliminada. Qual é o motivo para a mudança de entendimento colocada nesta reunião, em que a mudança de faixa somente ocorrerá no dia 1º? Eu pedi para a Camila responder a pergunta do Gilceu. Por favor, Camila. Gilceu, boa tarde. A manutenção da definição do primeiro dia útil, ele é através da resolução 2081. Então, o plano de contingência, ele não muda essa forma de definição de faixa de operação, tá? Ele apenas recomenda as vazões de efluentes para que fiquem minimizadas. Boa tarde. Obrigado, Camila. Dando sequência, a gente tem uma pergunta aqui do Vitor Chiamente, da Máxima Comercialização. É o seguinte: boa tarde. Utilizando o critério N-2, o ONS pretende utilizar 8 gigawatts para o escoamento do Xingu após essa semana operativa? Vou convidar o Diogo para responder a pergunta. Por favor, Diogo. Boa tarde, Vitor. Essa semana a gente já utilizou o bipolo bem próximo dos 8 GB, com um aumento de geração em Belo Monte. Na nota técnica de Natal e Ano Novo, os limites diminuem para 7.300, então a gente diminui o uso do bipolo, e depois a gente volta a utilizar, já tentando escoar o máximo aí de geração de Belo Monte, né? Obrigado, Diogo. Na sequência, nós temos 2 perguntas aqui do Pedro Amaral Batista, da CPFL Geração. Em uma delas, o Pedro ele pergunta se existe algum sistema de monitoramento para acompanhar a situação das obras das usinas referente ao procedimento competitivo simplificado. Olha, Pedro, esse procedimento vamos lá. Esse acompanhamento, esse monitoramento, ele é feito pela diretoria de planejamento. Essa reunião de programação semanal, a gente não mobiliza todas as equipes da diretoria de planejamento para poder responder todas essas questões. Nesse caso, eu vou te pedir para encaminhar essa pergunta para relacionamento a agentes, e o mesmo encaminhamento eu vou te pedir na outra pergunta que você faz, perguntando sobre quando será publicado o relatório quadrimestral de limites de intercâmbio para o modelo New Wave. Isso também é feito pela diretoria de planejamento. São 2 gerências separadas. O processo competitivo simplificado ele fica na gestão de planejamento energético e os limites de intercâmbio ficam no planejamento elétrico de curto prazo. Mas, enfim, eu peço para você enviar essas 2 perguntas lá para o relacionamento.agentes@ons.org.br, que eles vão encaminhar para essas gerências corretamente, que vão responder você prontamente. Peço desculpas não poder responder agora, Pedro, que de fato a gente não mobilizou essas equipes para acompanhar essa reunião. E, muitas vezes elas estão mobilizadas no PMO, porque o PMO, a reunião do PMO ela é muito mais abrangente, tá? A gente tem um horizonte bem mais abrangente e mobiliza muito mais gente. Então, mas dessa vez, como a reunião semanal só com a equipe da programação, a gente não mobiliza eles.
Na sequência, tem um questionamento aqui do Flávio Orlando Guimarães, da Votante de Energia. Flávio questionou o seguinte: prezados, o link do Sinteg destinado para os decks do Decomp, deck e resultados do Decomp, valor esperado, estão remetendo a outras informações e não aos decks. Gentileza verificar esse comportamento. Flávio, eu não sei quatro de que horas que você verificou isso, cara, mas deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente ver direitinho em qual local. A gente vai aqui, no meu caso, eu assinei, nos meus macroprocessos, tem um processo da programação da operação mensal, você vai em programação da operação, programação mensal da operação energética, aí vai abrir para você a tela de produtos da programação mensal da operação energética. Aqui você procura o histórico de produtos. Está carregando. E, nesse caso, por exemplo, eu quero aqui, para a semana de 25 a 31/12, que é a RV4 de dezembro, eu tenho aqui a opção de resultados Decomp, valor esperado. Vamos clicar aqui. E você pode baixar tanto o deck quanto resultados. Para baixar o deck, eu costumo clicar esse tiquezinho aqui e ir na opção baixar zip. Ele baixa o zip para mim, vai criar um zipzinho com o deck, e o deck está lá bonitinho, o DAD0, o caso.dat, o Hydra, MLT, estão todas as informações lá. Então, a gente não verificou esse comportamento que você identificou aí, não. O Flávio, vou pedir para você tentar novamente. Se continuar tendo algum problema técnico, encaminha para nós que a gente tenta encaminhar para a equipe de suporte técnico. Mas, a princípio, como a gente verificou aqui, está funcionando adequadamente. Peço só para você repetir esses passos e, se tiver qualquer dúvida, entrar em contato com a gente. Com essa última questão aqui que o Flávio nos trouxe, a gente encerrou todas as perguntas da reunião de hoje e a gente pode, enfim, encerrar a reunião da programação semanal da operação, a reunião semanal da programação da operação. Vou agradecer a presença de todas as nossas equipes que estiveram presentes aqui ao longo dessa tarde para apresentar, dar a devida transparência de tudo que a gente tem feito, responder todas as perguntas possíveis. Vou agradecer a presença de todos que estão aqui. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, vocês que tenham um Natal com paz, saúde, possam passar próximo das suas famílias e o Natal muito bom. Aguardo vocês para a semana que vem, para a reunião do PMO. Lembrando que a reunião do PMO será realizada na quarta e na quinta-feira. Eu também vou estar aqui conduzindo a reunião do PMO, como de costume, pela gerência de programação mensal. Ela tem essa competência de conduzir a reunião do PMO. Vou vê-los novamente na semana que vem, quando eu vou ter a oportunidade de desejar a vocês também um feliz ano novo, mas nesse momento eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todos e um ótimo final de semana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.